A segunda semana do ano chegou ao fim e a gente continua falando de Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a rodada do final de semana. Tem Sansão, São Paulo e Santos. Tem o Palmeiras que vai para Recife, vai enfrentar o Sport. E os times da região que estão vivíssimos da Silva, sonhando ao acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. E como sempre, você participa aqui com a gente. Manda aí no nosso SBT Zap 18 991 437891. Senhoras e senhores, vocês já viram o meu grande amigo, parceiro, companheiro de todos os dias. Caio Esteves está aqui. Bom, Marião, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde para todo mundo aí que está em casa. Clássico legal no fim de semana, né? Acho que é importante. O Santos, obviamente, pensando na classificação da Libertadores, e o Palmeiras e o São Paulo tem que aproveitar isso para tentar ali dar uma distanciada, né? Ainda a distância é boa do São Paulo para os outros colocados, mas pode ser que agora aumente, né? Vamos ver como vai ser o desempenho dos outros times que estão brigando lá em cima. Mas vai ser um jogo legal. Tá. Um clássico, eu gosto muito de clássico paulista em Campeonato Brasileiro. Eu acho que é sempre pegado, é sempre bacana. Antes da gente começar, vai no nosso portal lá, sbtinterior.com, vai lá e fica vendo qual é a faixa da sua região que você está. Na amarela, tem da nossa região que está na laranja, né? Mesmo assim, a pandemia não acabou, a vacina não liberou. Claro que você vai lá depois que a gente acabar aqui. Isso. Certo? É isso aí. E a gente abre o nosso programa falando do Palmeiras. O Verdão joga amanhã, 7h15 da noite, contra o Sport Recife, lá no Recife. Como não tem nada a ganho, o Abel Ferreira vai tentar buscar a vaga na Liberta. Vamos lá. O Palmeiras vive uma boa fase na Libertadores e na Copa do Brasil, mas precisa voltar o foco para o Campeonato Brasileiro. E é justamente isso que Abel Ferreira irá buscar fazer. O técnico português vai precisar montar a equipe para enfrentar o Sport amanhã. O treinador comandou o trabalho em um dos campos da academia e levou 14 jogadores da base para participarem do treino. Os reservas e os que não atuaram 90 minutos pela Libertadores fizeram o trabalho completo. William e Lucas Lima falaram sobre a mudança de foco necessária. Desligar a chavinha, acho que foi um jogo espetacular, né? Porém agora é outra competição, sabemos a dificuldade que é jogar lá em Recife. Mas estamos trabalhando firme aí para fazer um grande jogo. A preparação está boa, já começamos ela no dia seguinte na Argentina, onde fizemos um bom treino, treinamos hoje também forte. Estamos vivendo um grande momento, mas ainda sabemos que não ganhamos nada, então temos que manter os pés no chão, continuar trabalhando forte com essa humildade que a gente vem trabalhando, que tem muito pela frente ainda. O treinador do Verdão não vai dar muitas pistas sobre a equipe titular, mas a tendência é que seja um time totalmente diferente do que enfrentou o River. Luiz Adriano deve ser poupado para evitar desgaste físico, e o zagueiro Luan ainda se recupera de um incômodo muscular na lombar. Vamos lá. Naturalmente, tradicionalmente, o futebol brasileiro, quando você está disputando uma fase como a semifinal da Libertadores, você pouparia jogadores. Mas a cultura do técnico, que é o europeu, ele não deixa a peteca cair, então joga quem está bem. Não é isso? Sim. Se machucar, tem reserva. É mais ou menos isso. Sim. Nós pouparíamos, a gente estava conversando aqui, né, Caio? Eu acho que sim. Esse negócio de virar chavinha, né, a essa altura não tem da temporada, não tem como, né? Você está numa semifinal de Libertadores, não tem a Copa do Brasil. O brasileiro ali você tenta ganhar, é lógico, mas não poupar os jogadores para jogar essas decisões, eu acho que seria, nesse momento, um erro. Eu entendo que houve exceções, né, Mário? A gente estava falando aqui, o próprio Flamengo, do Jesus. Jesus não poupou jogadores ano passado em nenhuma competição. Jogou o brasileiro muito bem, jogou na Libertadores ativo e foi campeão. Mas eu acho que são exceções. Olhando para o calendário do futebol brasileiro, não é igual ao da Europa. Então você tem que poupar jogadores. Então, assim, a gente falou aí no VT que o Abel deve poupar o Luiz Adriano. Eu acho que tem razão, acho que tá certo. O Luiz Adriano é um cara que ele já não é tão novinho, já não tem aquele pique igual era antes. É um jogador muito rodado e que precisa se poupar até mesmo durante os jogos, né? Claro. Se você reparar, a gente estava conversando na redação disso, no último jogo contra o River, ele não jogou correndo atrás da defesa lá do centroavante. Ele ficou mais pro lado do campo e deixou o Rony fazer essa função que é mais desgastante, né? De ficar atrás, pressionando a saída de bola. Então, o poupar jogadores essenciais para uma fase como essa de Libertadores, de Copa do Brasil, enfim, eu acho que é o que eu faria também, assim como o Abel deve fazer. Então, esse negócio de virar chavinha, acho que nesse momento não tem muito disso, não. Foco. Foco, né?
É isso aí. E agora a gente fala do clássico, a partida mais importante da rodada. O São Paulo que vai receber o Santos no Morumbi domingo às 4h. E o tricolor precisa da vitória para afastar qualquer chance de crise e continuar aí com a vantagem de 6 pontos na liderança nessa rodada aqui, né? A coisa apertou, o Inter ganhou ontem, né? Que coisa, hein? Põe na tela. O líder está trabalhando para buscar a recuperação no clássico contra o Santos. Fernando Diniz precisa de uma vitória para manter a confiança do elenco e a vantagem de 6 pontos para o segundo colocado, que agora é o Internacional. Mesmo com a derrota por 4-2 para o Bragantino, a diferença continuou. Ainda é uma vantagem considerável. Diniz vai ter mais desfalques para a partida. Tietê e Bruno Alves estão suspensos, enquanto Luciano, Pablo e Luan seguem se recuperando de lesão. Uma provável escalação para o clássico deve ser Thiago Volpi, Juan Fran, Diego Costa, Arboleda e Reinaldo, Rodrigo Nestor, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara, Vitor Bueno e Brenner. Esse é o time do São Paulo Futebol Clube que vai para a luta depois de todo aquele imbróglio que aconteceu lá em Bragança Paulista. Foi não digo acidente de percurso, que o São Paulo realmente, em alguns momentos da temporada, ele oscilou demais, né? Mas não estava oscilando ultimamente, e aí teve esse revés aí contra o Bragantino. Mas é o que a gente estava falando aqui, né, Mário? Não é matemática nem nada, mas para mim, se São Paulo ganhar, tem 9 jogos, né? 9 rodadas, né? Se São Paulo ganhar 3 jogos desses 9, eu acho que não tem como chegar. Também porque aí você coloca mais 2 rodadas que tá de diferença, são 5 jogos, 5 vitórias, eu acho que já não tem como chegar. Então, assim, o Diniz trabalhando com isso foco a foco, ele entendendo a necessidade dos jogadores, ele colocando, vamos ganhar 3 jogos aqui já para resolver. Pode ser que ele consiga até esse título antecipado. Então, eu acho que o foco tem que ser nesse. Qualquer adversário é hoje uma final, olhando para o São Paulo. São Paulo só está disputando essa competição. Tem que focar mais, unir o grupo, evitar problemas como aconteceu com o Tietê, para dar margem para outros assuntos que não sejam o momento do São Paulo no campeonato. E foco, né? Se o São Paulo tiver foco, vai conquistar esse brasileiro. Aí o torcedor pode estar falando também, mas você tá louco? 3 vitórias. Vamos fazer a manutenção. Futebol não é uma regra só. É imprevisível. É imprevisível. Então, assim, você pode ter aí 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Mas olhando para o campeonato... Mas aí você tem que olhar quem está atrás de você, que também oscila. Que também são times que estão oscilando muito. Por isso que a gente fala, né? Se tivesse tido um time que tivesse numa crescente muito grande, tivesse 5 vitórias seguidas, 6 vitórias seguidas, como foi o Flamengo no ano passado, por exemplo, aí você colocaria uma ameaça. Mas olhando para todos os times que estão atrás do São Paulo, eles também estão oscilando muito. Então, assim, acho que tem que tomar cuidado com o Inter, com o Grêmio. Claro que você tem que olhar também. Mas vendo os resultados e vendo o desempenho desses times, eu não consigo ver nenhum que vai esboçar uma reação absurda, uma montanha-russa, vai subir de uma vez. Por então, exemplo, se o São Paulo conseguir manter ali aquela diferença, vai conquistar o título. Por exemplo, o Santos pega o Atlético Mineiro, o Inter tem que jogar com o Corinthians, tem que jogar com o Flamengo, se eu não estou enganado. Então, assim, a coisa... Muito confronto, né? Direto, exatamente. Né? Então, a coisa não é bem assim, né? Dá para o São Paulo com 3 vitórias, sim, concordo com você. Não pode acontecer o que aconteceu no meio da semana aí, de jogar tão mal como jogou, né? Precisa jogar como vinha jogando. Tá focado. Se jogar com foco, consegue. Exatamente. Agora a gente fala do outro lado do clássico. Vamos falar do Santos, que também tem alguns problemas para o clássico e deve vir com um time alternativo. Na minha opinião, acho que vem 100% alternativo. Põe na tela aí. O Santos também vai ter problemas para o clássico. Cuca falou na coletiva pós-jogo da Libertadores sobre estes problemas físicos dos atletas e é quase certo que deve escalar um time reserva. Lucas Veríssimo e Caio Jorge foram substituídos na partida contra o Boca e o treinador disse que foi para evitar um desgaste ainda maior. Segundo ele, Marinho e Soteldo não treinaram a semana toda e também sentiram o desgaste. Cuca deve recorrer mais uma vez à base. Detalhe é que o Santos apresenta uma queda de rendimento na competição e não vence há 4 jogos. Está na 8ª colocação, com 39 pontos. O objetivo é terminar o campeonato na zona de classificação para a Libertadores. Esse é o problema, né? Esse é o problema que a gente tem falado do Santos desde janeiro do ano passado. Elenco.
né? Faz um ano que a gente está falando. O Santos não chega tem agora. elenco. E está chegando um patamar de Libertadores que nem o mais especialista de esporte entenderia o que está acontecendo. E o momento do Santos, assim, embora seja ótimo, né? Ver o Santos numa semifinal com chances reais de classificação para a final da Libertadores, ao mesmo tempo tá ali perigando um pouco. Por quê? Caso aconteça de ser eliminado pelo Boca, tá longe da fase de classificação para a Libertadores. Então aí vai depender do Palmeiras ganhar a Libertadores, do Grêmio ganhar a Copa do Brasil, para conseguir abrir 2 vagas ali no Brasileiro para ele ficar próximo de classificar. Então, assim, ao mesmo tempo que o Santos, claro, tem que pensar na Libertadores, tem que buscar essa classificação, também não pode deixar de pontuar no Brasileiro, né Mário? É diferente, por exemplo, de times como o Palmeiras, que já está um pouco mais próximo ali, é um pouco mais fácil. Mas vamos ver como vai ser. Acho que o Santos tem que se empenhar. É difícil você jogar contra um time como o São Paulo que está com sangue no olho, principalmente por causa da derrota, e precisa pontuar, como a gente acabou de falar, para continuar com essa vantagem. E ao mesmo tempo você está focado num jogo tão importante que é contra o Boca, né? Eu acho que nesse momento eu entendo também a manutenção do elenco, o problema de elenco que o Cuca tem, e eu também acho que também pouparia, embora seja importante, tão importante o clássico quanto essa semifinal também. Eu tô para te falar que o Santos vem com um time parecido com aquele que jogou com o Flamengo no Maracanã. É capaz de jogar bem, perdeu né? de 3, foi isso? Levou goleada. Mas é capaz, às vezes, de jogar bem. A gente não sabe, é clássico, né? Às vezes entra uma molecada que o Santos tem de sobra aí, são muito bons, com vontade de jogar, de mostrar serviço, e às vezes joga bem, consegue lá uma vitória, por que não, um empate. Vamos ver. Mas o momento do Santos é um pouco bom e ruim ao mesmo tempo, assim, olhando para essa rodada. Não quero resultado, quero porcentagem. Quem é mais favorito no clássico, final de semana? São Paulo e Santos? 60-40 São Paulo, eu diria. Acho que o São Paulo precisa jogar melhor do que jogou. Já me dá aquela dúvida na cabeça, né? Se vai conseguir. E o Santos, por estar com o time provavelmente misto, também perde um pouco, né? Vamos pro WhatsApp. Vamos ver aqui o nosso telespectador, Marco Aurélio, de Presidente Bernardes. Oi, estou sempre ligado no SBT Esporte. Grande abraço, Marquinho. Valeu, Marco. Obrigado. Leuzi Carvalho, de Bela Andradina. Um beijo, nasci lá. Corinthians tem chance de classificar para a Libertadores? Também tem. Ainda tem. Tem que, é o que eu falei, tem que dar uma escalada boa aí, já vem ganhando jogos importantes, mas tem que melhorar, tem que buscar uma escalada para conseguir. E também vai depender dos resultados dos campeões de Libertadores e Copa do Brasil, né? Boa, acho que a chance de pré-Libertadores é maior. Josias Pereira. Mário, você acha que o Palmeiras tem condições de vencer a Copa do Brasil e a Libertadores? Vai, Verdão! Josias, eu acredito que o Palmeiras está muito favorito para ir para a final em cima do River Plate. Acho que vai para a final. Se for contra o Boca, tá muito igual. Se for contra o Santos, eu vou falar igual o Caio acabou de falar, 60-40 pro Palmeiras. Faz sentido. Há possibilidade. Copa do Brasil é muito difícil, é o Grêmio. Então, assim, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. 50-50. Difícil. Flavinho de Martinópolis. Boa tarde, amigo. Sou fã do programa. Será que o São Paulo vence o Santos? Esta é a Rafaela São Paulina. Cadê a Rafa? Ei, coisa linda da Rafa! Um beijo pra Rafa, pro pai da Rafa, pra todo mundo aí. E aí? Acho que as chances do São Paulo vencer o clássico são maiores que as do Santos, né? Principalmente olhando pelo que a gente acabou de falar. O São Paulo tem uma competição só, joga por um campeonato só. O Santos já tá pensando lá no Boca, né? Então acho que o São Paulo vai com o time mais completinho, apesar de ter desfalques. E olhando pro Brenner, por exemplo, que é um menino que tá fazendo gol adoidado, eu acho que o São Paulo tem mais chance. Boa, vamos lá. O Narcélio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Alô, Rio Grande do Norte, obrigado pela audiência. Legal. Manda um alô pra Valdenira, minha esposa daqui de Mossoró. Esse ano o Palmeiras leva os 2 campeonatos. Boa, Narcélio, obrigado. Alô, Valdenira, ó, uma beijoca do gordo pra você, tá bom? Caio Esteves, chama o break. Vamos pro break, já a gente volta aí, tamo aí. Boa, garoto. E a gente está de volta e a gente continua falando de Brasileirão, agora da Série D. As 2 equipes da região estão preparadas aí para jogar no final de semana e podem carimbar o acesso. Olha que legal, que bela notícia que a gente pode dar segunda-feira. Primeiro a gente vai começar falando do Mirassol. A equipe do Eduardo Batista já está em Aparecida de Goiânia e treina lá no CT do Atlético Goianiense. O Leão venceu a primeira partida das quartas por 2-1 e tem a vantagem do empate. Se tiver igualdade na soma dos resultados, vai para os pênaltis.
A boa notícia para o torcedor do Mirassol é o retorno do artilheiro do time no campeonato, o centroavante Fabrício Daniel, que já cumpriu a suspensão na partida de ida e tem 9 gols na competição. É a esperança de gols aí do Mirassol. Eduardo Batista não vai ter aí problema nenhum para o jogo. O árbitro Wagner Magalhães apita a partida que vai ser transmitida pela TV Brasil. Então vale a pena acompanhar aí o jogo do Mirassol em casa, no conforto do seu lar. Legal, né? E tem a transmissão da TV estatal também, né? O Mirassol aqui vai ter que fazer esse resultado para conseguir essa vaga. É o que a gente vem falando durante a semana, né, Mário? É o grande objetivo dos dois clubes. O Mirassol está muito próximo. Eu acho que só uma tragédia tira essa classificação do Mirassol, porque é um time que já está bem pronto. O Eduardo está fazendo um trabalho bem legal. Até a gente tem visto a imprensa noticiando que ele está ressurgindo, né? Agora na Série D, era um cara que começou lá em cima, já treinou grandes clubes e agora está trabalhando na Série D. Eu acho que ele vai conseguir esse acesso, sim. Eu acho que é a grande meta do Mirassol e a estrutura do Mirassol permite isso, né? Permite pensar numa Série B, permite pensar, por que não, futuramente numa Série A. A gente já viu tantos clubes aí que tem até estrutura pior do que a do Mirassol jogando um campeonato brasileiro. Então acho que não custa sonhar e buscar isso, né? O Mirassol tá no caminho certo. Exatamente. Eu não sei, Rafa, não sei se você consegue ver, mas tem uma premiação muito legal para quem ganha para quem sobe. Tem uma premiação da CBF bem legal aí para quem sobe. Também vale. Claro que vale. Né? Como também para ajudar a estrutura do time. Sem Isso dúvida. É muito legal. Tem salário, tem salário da comissão, salário de jogador. Você tem toda uma estrutura ali que você tem que manter, não só nessa época, no ano inteiro, né, Mário? Ano de pandemia que a gente tem falado, acho que qualquer valor aí, que qualquer tipo de arrecadação e de premiação que os clubes consigam, hoje vale muito mais do que antes, né? Com certeza. Vamos falar agora do Novo Horizontino. A equipe da região vai receber também o FAST, né? O FAST lá de Manaus, lá do Amazonas, às 16h, também no sábado. O Tigre venceu o jogo de ida por 1-0 e também tem a vantagem do empate. A esperança da equipe também está nos pés do artilheiro do time, o Guilherme Queiroz, que tem 8 gols e está mais do que confirmado. O técnico, Roberto Fonseca, falou após a partida de ida que o Novo Horizontino perdeu a chance de matar a classificação. A aposta também fica pela quantidade de atletas experientes do Novo Horizontino, com diversos jogadores que já passaram por grandes clubes. O árbitro da partida vai ser Leandro Pedro Voaden. Olha só, o Voaden vai apitar esse jogo decisivo aí da Série D. E o jogo também vai ser transmitido pela TV Brasil. Olha que legal essa notícia, né? Bom, Novo Horizontino também, mesmo eu acho que com o resultado mínimo lá em Manaus, eu acho que consegue a sua classificação, principalmente porque, pelas informações, o FAST veio de ônibus. E tem o surto de Covid, né? Ainda tem jogador afastado. O FAST ainda está com o surto. Teve 7 titulares no último jogo contaminados pela doença. Não jogaram. Aí tem toda a questão do isolamento que a gente fala de 14 dias. Exatamente. Não vão jogar essa nova partida também. Então, assim, o Novo Horizontino manda em casa. Tudo está favorável para o Novo Horizontino conseguir essa vaga também, né, Mário? Eu acho que o projeto também é legal, o objetivo também é bacana. Não se contentar só em jogar um estadual e buscar também o sucesso nas competições nacionais, eu acho que é o caminho mais certo desses clubes aqui do interior. E a gente dá todo o apoio e toda a torcida, né, Mário? A gente vem falando aqui durante o ano. Esse ano não foi como a gente esperava o Campeonato Paulista pro Novo Horizontino. O Mirassol já conseguiu avançar mais, mas o Novo Horizontino não conseguiu ir além do que consegue geralmente nos outros anos. Chega sempre ali nas quartas, acaba caindo, né? Mas mesmo assim, continua a temporada, conseguiu bons resultados e agora encaminha aí uma classificação, um acesso, né, para uma Série C que te dá mais arrecadação, patrocínio, mais visibilidade. Eu acho que tudo isso é muito importante para você buscar futuramente o acesso para a Série B também, que aí entra a TV, aí sim você consegue manter o time equilibrado, né? E uma das coisas que a gente está falando, que a gente também pode falar, Caio, é o planejamento do ano, né? Porque, por exemplo, a gente que não só cobre Campeonato Brasileiro, Libertadores, mas a gente cobre Campeonato Paulista também, a gente vê, por exemplo, os times do interior, eles montam um time para 4 meses. Né? E depois desmonta. Aí assim, quem se classifica tem que remontar o time para a Copa Paulista. No caso do Novo Horizontino do Mirassol, caso eles subam para a Série C, o mesmo time que você monta para fazer o Paulista, você já vai com o time para a Série C, porque já é um planejamento para o ano todo. Na verdade foi uma coisa meio forçada, né, desses clubes. Eles tiveram que fazer isso
esse ano vão ter que fazer isso por causa da pandemia e por causa da queda de arrecadação. Então eu acho que meio que forçadamente é uma decisão sábia se apostar mais em jogadores mais jovens e mais baratos, Sim. até para uma futura venda, né? Exatamente. O Mirassol já fez isso. Então acho que esse é o caminho. Exatamente. Bom, galera, é o seguinte, hoje a gente recebeu uma notícia muito triste, logo hoje pela manhã, né, bem de manhãzinha, morreu hoje o locutor de rodeio Júlio César, ele que era conhecido como o Turbilhão das Arenas. Ele era de Birigui, tinha 42 anos e faleceu em decorrência de um câncer que ele já lutava contra essa doença há alguns anos. Até o momento, a família ainda não divulgou aí onde será feito o velório. Fica aqui as nossas condolências e o nosso respeito ao locutor Júlio César, que é da nossa região e que fazia desse esporte a sua profissão. Sim, infelizmente faleceu em Barretos, né? O corpo estava vindo aqui para a região e aí vai ter o velório e enterro. É muito triste quando a gente fala disso aqui, né, Mário? Não tem nem como falar de outra forma. Nossos sentimentos aos familiares, a todo mundo aí que conhecia o Júlio César aqui. Ele tinha amigos aqui dentro da emissora também, Sim. Então a nossa solidariedade aí a todos que o conheciam. É isso aí, vamos para o WhatsApp agora? Bora. Vamos lá, a Daia Lucena de Bastos. Escreve o que eu estou dizendo. Cadê uma caneta? Palmeiras campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Daia, eu não estou sem caneta aqui, mas o Paulinho tá ali, ó. Você anotou aí, Paulo? Anotou. Olha lá. Anota aí. Tá anotado. Tá anotado, Boa, Daia. valeu, Daia. Tamo junto. O Henrique de Lucélia, o São Paulo não perde mais esse campeonato. Avante, tricolor. Tô cansado de ser zoado. Olha, Esse ano sai da fila, hein? olha, Henrique, eu vou usar a foto que você tá aí no seu WhatsApp. Só Jesus, meu filho. Só Jesus. Fica tranquilo, tá bom? O Pabulo, olha aí. É Pabulo mesmo? Pabulo. O Pabulo de Tarabaí. Vamos, Corinthians. Tarabai ou Tarabaí? Tarabai. Tarabai eu sou péssimo, né? Se for- Eu erro todas as cidades. Eu sou... Tarabai, tá certo. Marcelo Casagrande vai te dar uma... O Marcelo manja de todas as cidades, ele sabe falar. Depois vou falar pra ele te dar um... Não, ele dá bronca se ele for. É verdade. Não pode. Vamos, Corinthians, vamos subir na tabela. Boa, Pabulo. Obrigado, Valeu, tá bom? Pabulo. Valeu, garoto. Tamo junto. É isso aí, senhoras e senhores. Ponto final. Bom final de semana para você. O programa está disponível lá no nosso tela2.com.br na versão completa, tá certo? A gente se fala segunda-feira. Cuidem-se, mantenha distanciamento, álcool gel, aquela coisa toda. Beijo para vocês. Boa semana. Tchau. Valeu. Com Deus.